Deus, nós acabamos de contar a nossa história, Senhor Deus. Imenso amor, que doce som, Senhor Pai, que alcançou um pecador como nós. Nascemos cegos, não estávamos te buscando, não encontramos o caminho, Deus, o caminho nos achou. Não buscamos a Ti, Tu nos buscaste. Oh Deus, não há nada em nossas vidas, Senhor Pai, que nós não enxergamos primeiro as Tuas digitais, Deus. Tu começaste todas as coisas, mas nós, Senhor Pai, somos tal ser que mesmo Tu tendo começado tudo, Senhor Pai, nós éramos como o caos primevo, Senhor Deus, em Gênesis, e aquele caos, aquela escuridão não pediu algo a Ti, porque como poderia pedir e desejar ser luz? Escuridão é escuridão, caos é caos, não pode ser outra coisa, nem desejar outra coisa. E da mesma maneira, Senhor Pai, que lá no princípio não foi o caos e a escuridão que ansiou por ser outra coisa, mas a Tua vontade, Deus. A Tua vontade, Senhor Pai, disse: haja luz. E então, Senhor Pai, que trevas poderiam resistir? Que poderes, Senhor Pai, poderiam impedir se todo poder pertence a Ti? O apóstolo Paulo diz que da mesma forma, Senhor Pai, Tu brilhaste em nossa escuridão, Senhor Deus. Tu falaste, Senhor Pai, um haja luz para trevas muito maiores do que em Gênesis, porque as trevas lá não Te odiavam. Oh Deus, não eram inimigas, Senhor Pai, não. As trevas não eram inimigas, Senhor Pai, Tuas, mas nós éramos. Oh Deus, para a luz brilhar em nós, Senhor Deus, foi necessário um poder maior do que o poder que criou o mundo, porque lá, Senhor Pai, Tu falaste, tudo se fez. Mas, Senhor Deus, nós vimos o Deus eterno falando na cruz para nós, Senhor Pai, podermos, o haja luz, Senhor Pai, dito a nós, Senhor Deus, foi um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, para que a luz brilhasse em nós, Senhor Pai. Não foi só uma palavra, mas foi a própria vida do Teu Filho derramada, Senhor Pai, como um sacrifício santo, para cobrir trevas que nós éramos muito piores do que as trevas, Senhor Pai, que só apontavam para aquilo que Tu ia fazer em nós, Senhor Deus. Nós queremos realmente, Senhor Pai, estar constrangidos pela Tua graça, como o hino que nós cantamos, ao irmos a Tua palavra, Senhor Pai. Nós não vamos estudar um livro, nós vamos ouvir a Ti mesmo, a Tua voz, e nós precisamos, ao ouvir, Senhor Pai, oh Deus, a Ti, que o Teu Espírito faça em nossos corações, Senhor Pai, algo profundo, e não apenas ouçamos com os nossos ouvidos, Senhor Pai, mas todo o nosso ser estremeça ante a Tua voz, e nós possamos falar como os discípulos no caminho de Emaús: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco. Que essa possa ser a experiência verdadeira de cada um que está aqui. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Eu queria meditar hoje em 2 Timóteo. Essa última é o canto do cisne do apóstolo Paulo, né? É o fim, são as últimas coisas que o homem, o maior homem que já viveu, não sendo o próprio Deus andando no mundo, suas palavras finais, não é? Tudo são pérolas incríveis, tudo que Deus falou através do apóstolo Paulo. Mas aqui estão as suas palavras finais nesse livro, e ele diz algo para nós fundamental. Ele diz: saiba disso, para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, não é? Os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. A família, não é? Está quase virando um pecado falar sobre família em nossos dias. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder,
afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é um texto incrível, não é? Eu li muito mais do que posso falar. Uma das grandes bênçãos, uma das maiores bênçãos de ser uma igreja saturada da Bíblia, saturada da pregação do Evangelho continuamente, como nós somos, com um pastor saturado da Bíblia e um povo saturado da Bíblia. Uma das maiores bênçãos disso é que as estranhas justaposições da Bíblia, de emoções e de ênfases e verdades aparentemente paradoxais, às vezes estranhas justaposições de ênfase e verdades que parecem contrárias, impedem que nos tornemos uma pessoa superficial, uma pessoa simplista e pessoas desequilibradas. Essa é uma das grandes bênçãos de estar continuamente numa igreja saturada da Bíblia, com um pastor saturado da Bíblia, com um povo saturado da Bíblia. Por exemplo, uma pessoa superficial, simplista e desequilibrada, ele pode observar outra pessoa ficar com raiva, irado, a respeito de alguma atitude pecaminosa, que ela vê em um grupo de pessoas que é uma verdade, que reagem, sentem isso. Ela pode ver essa ira contra alguma atitude pecaminosa e elas podem chegar a uma conclusão, porque são superficiais e não saturadas da Bíblia. Ela chega à conclusão de que essa pessoa com raiva ou irada é uma pessoa que não é compassiva. É uma pessoa que não tem muita empatia, não é? E não é capaz de chorar com os que choram. Mas os instintos de uma pessoa que realmente é saturada da Bíblia não chegariam nunca a uma conclusão dessa, porque ao longo dos anos a pessoa foi aprofundada e ampliada em sua compreensão da complexidade da piedade, ao se deparar com tantas justaposições estranhas para quem não é experimentado na Bíblia, e que só ser saturado semana após semana com a verdade nos faz maduros para isso. Por exemplo, ele foi moldado, quem é saturado pela Bíblia, ele foi moldado por texto como Marcos 3,5, onde diz assim: Jesus olhou para eles irado, ou Jesus olhou para eles com raiva, em algumas traduções, e se entristeceu com a dureza dos seus corações. Você vê que versículo que confundiria pessoas que não são saturadas com a Bíblia, porque elas diriam que se olhar para alguém irado era por causa de uma atitude pecaminosa, que é o que está acontecendo aqui, automaticamente isso é o que? Falta de empatia, de misericórdia. Mas aqui diz que Jesus está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo.
Jesus olhou para eles com ira e se entristeceu com a dureza do coração deles. As duas coisas, uma noção superficial da Bíblia, um conhecimento fragmentado da Bíblia, simplista e distorcido, diria que a ira com que Jesus olhou aquele pecado seria incompatível com a misericórdia, a tristeza deles, a tristeza de Cristo com a dureza do coração deles. Porque como ele olhou com ira por causa do pecado, ele não podia ter um coração triste com a dureza deles, porque a ira e a tristeza seriam incompatíveis, porque a ira contra uma atitude pecaminosa e ao mesmo tempo uma tristeza verdadeira pela dureza do coração deles que leva eles àquela atitude, seriam incompatíveis. Pessoas não saturadas da Bíblia são assim. Elas não conseguem ver a complexidade da piedade, não conseguem ver a complexidade, por exemplo, da piedade de Cristo, que pode olhar com ira para uma atitude pecaminosa e ao mesmo tempo se entristecer com a dureza do coração deles, porque são superficiais. Então a noção superficial, simplista e distorcida de que a ira é piedosa e a compaixão piedosa não pode estar ao mesmo tempo num coração, não podem coexistir no mesmo coração piedoso, foi banido para sempre da mente que é saturada da Bíblia, da mente que é madura. A mente que realmente é saturada com a Bíblia, ela consegue ver as duas coisas agindo ao mesmo tempo: ira por causa de uma atitude pecaminosa e ao mesmo tempo compaixão piedosa. Ira piedosa, compaixão piedosa agindo no mesmo momento, dia após dia, semana após semana. O objetivo de estar sobre uma pregação e uma meditação em um lugar saturado da Bíblia não é você simplesmente achar grandes insights. É que à medida que você vai te saturando semana após semana, mês após mês, ano após ano, você não é mais uma pessoa desequilibrada, simplista. Você passa a ser cada vez mais uma pessoa profunda, para compreender, não é, a profundidade da verdadeira piedade, a profundidade da piedade que Cristo está mostrando aqui, de ficar irado pela atitude pecaminosa daquelas pessoas e ao mesmo tempo ter uma compaixão piedosa por ela, não é? Ele começa a ver as mentes e corações saturados com a Bíblia estão sendo formados por centenas dessas justaposições, quando eles são saturados da pregação bíblicas profundas e maravilhosas que a Bíblia tem, às vezes num único verso. Ele olhou irado e se compadeceu da dureza do coração deles. Então o povo está sendo criado, cujos instintos e inclinações estão ficando, à medida que são saturados com a Bíblia, estão ficando complexos. Como tudo é complexo, a vida espiritual é ainda mais complexa do que as coisas normais, né? Você pode pedir para alguém comum descrever uma cadeira e o cara fala assim, sei lá, ele fala umas 3 frases. Você pode pedir um especialista, ele pode começar a falar sobre as moléculas que compõem a cadeira e como os átomos e como o núcleo do átomo age ali formando aquilo, e ele pode escrever um livro inteiro. E você não pensar que uma cadeira fosse uma coisa tão complicada. Quase sempre as pessoas acham que tudo é mais simples por pura ignorância, não é? Quanto menos nós conhecemos algo, mais nós achamos simples as coisas. Eu lembro um dia que alguém aqui na igreja, muitos anos atrás, um irmão querido que já passou para o Senhor, o seu Henrique, ele falou para mim assim: mas eu queria tocar bateria, você acha que eu podia tocar bateria? Eu falei, até que se prove o contrário, né? Pode tocar bateria. Então eu queria aprender. Aí tá, que bom, né? Então legal. Será que em 2 semanas eu estou tocando? Eu preciso. Ele não faz a menor ideia de como é difícil tocar bateria, né? Como você fica anos, continua aprendendo, estudando, como é difícil.
Mas por quê? Ele não entendia nada, ele achava simples. Nós normalmente achamos o que as outras pessoas estão fazendo simples. A gente mexe agora em tudo quanto é aparelho tecnológico. Então, aqui uma tela, algumas anotações, mas há uma genialidade por trás disso. Não é simples, é complexo. Quem fez o hardware, quem fez o software, quem fez a tela que sente o meu toque. Mas a vida espiritual é muito mais complexa. E só quando você é saturado da Bíblia, você pode compreender algo dessa complexidade. Então, quando os teus instintos, inclinações são tão complexos quanto a Bíblia, porque você foi saturado continuamente durante anos, às vezes sobre uma pregação saturada da verdade, as suas respostas às situações são frequentemente tão pouco compreendidas como a Bíblia é. Cada vez mais tua mente vai estar próxima da de Cristo. E da mesma maneira que as pessoas têm dificuldade em entender um verso que diz que ele sentiu ira pela atitude pecaminosa e ao mesmo tempo se compadeceu, você também será pouco compreendido quanto mais parecido você for com as Escrituras. Ou seja, quanto mais você tiver a mente de Cristo, mais pouco compreendido você será como é a Bíblia, mas mais você compreenderá a vida. E eu diria, bem-vindo à Bíblia. Sabe, muitas pessoas tratam a Bíblia como o seu Henrique tratava a bateria, achava que era muito simples. Tudo que ele precisa de algumas lições já para sair sendo meio que mestre naquilo. Certamente quando ele via as outras pessoas tocando, ele não achava que era muito difícil, só porque ele era ignorante a respeito daquilo. Então, aqui estamos no texto de hoje, 2 Timóteo 3, de 1 a 13. E é predominantemente sombrio e feio esse texto. No versículo de 1 a 5, há uma lista de 19 características feias de pessoas em que a escuridão está reinando. 19. Então, no versículo de 6 a 9, há uma descrição de como eles se infiltram nas casas e levam, no caso aqui, mulheres que não têm discernimento, conhecimento, não são saturadas com a verdade, levam elas cativas. E um vislumbre da história de como isso vem acontecendo há séculos, de tantas pessoas que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca foram saturados da verdade, de tal maneira que não conseguem ver a complexidade dessas justaposições, que parecem às vezes contrárias, mas que faz você não ter uma mente simplista, nem desequilibrada. Então vem os versículos 10 e 13, há uma descrição do que custa àqueles que tentam viver uma vida piedosa em tal cultura. Se as pessoas não entendem o verso que diz, por exemplo, que Jesus sentiu ira com uma atitude pecaminosa e ao mesmo tempo se compadeceu, essas mesmas pessoas nunca vão entender que alguém possa sentir ira contra uma atitude pecaminosa e ao mesmo tempo se compadecer pela dureza do coração das pessoas. Portanto, quem vive uma vida piedosa, Paulo diz, vai sofrer perseguições, não vai ser compreendido no mundo como a verdade, ou como a verdade de Deus não é compreendida, e só alguém saturado da verdade pode compreender. Então, 19 descrições específicas da feiura moral. Há uma lista ainda maior do que essa, em Romanos 1, 29 a 31, que diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, por dinheiro e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades entre si, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, são caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, são arrogantes e presunçosos. Eles inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, são desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Embora
conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, eles não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1, de 28 a 32. Este é o mesmo Paulo que disse algo incrível em Filipenses 4, 8, que parece fazer você nunca ter que pensar nessas listas que ele dá aqui. O que nos mostra a complexidade da justa posição dessas coisas na Bíblia, porque o que ele fala em Filipenses 4, 8 é: tudo o que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, se houver algo digno de louvor, nisto pensai. Então a justa posição de pensem no que é puro, e uma lista de 19 impurezas humanas perturbantes que você deve ter na sua mente, parecem duas coisas opostas. Como é que eu posso olhar, estudar e olhar para essa lista, essas 19 coisas totalmente impuras da natureza humana, e ainda pensar só no que é justo, amável, de boa fama? Eu diria: bem-vindo à Bíblia, bem-vindo à Bíblia, bem-vindo o verdadeiro conhecimento bíblico, bem-vindo a ser saturado com a Bíblia, bem-vindo à vida real, bem-vindo à complexidade da santidade, bem-vindo à verdade e à mente de Deus. A mente saturada da Bíblia adora demorar-se muito, e principalmente nas belezas da santidade. Contemplar a beleza da santidade, olhar para ela, saturar a alma dessas belezas, contemplar elas de maneira perfeita na vida de Cristo, mas contemplar elas de maneira imperfeita, mas maravilhosa, operada pelo Espírito na vida dos homens. Você pode ver a beleza da paciência que o Espírito gera na vida de Jó, na ousadia, coragem, amor a Cristo na vida de Paulo, na intrepidez de Noé, de ficar sozinho contra o mundo. Enfim, eu podia ficar mencionando. A mente sagrada da Bíblia pensa principalmente na beleza da santidade, na sua fonte e naqueles que foram cobertos por ela. Mas a mente saturada da Bíblia sabe que a feiura do mal é real em nós e no mundo, e nós não ousamos ignorar a feiura, nem em nós e nem no mundo. Nós precisamos saber sobre o mal. Paulo começa o capítulo dizendo: entenda isso. Literalmente está escrito: saiba disso, saiba profundamente sobre isso. Não tenha uma visão superficial da maldade no mundo que está falando no homem, não é? E em você. Então aqui está algo que as pessoas que amam a beleza precisam saber. Nós precisamos saber sobre o mal. Nós, como nossa cultura, temos chamado o mal de bem, temos chamado o mal de doença, temos chamado o mal de síndromes, temos chamado o mal de coisa boa. Temos falado que as pessoas, por exemplo, devem amar a si mesmas, amar-se e do jeito que são. Isso, a Bíblia chama de ser amante de si mesmo, chama isso de algo maligno. Mas isso é repetido em igrejas, é repetido de pais para filhos. Nós temos chamado o mal de bem. Nós precisamos saber sobre o mal, e vejo pelo menos 6 coisas sobre o mal que precisamos saber nos versículos de 1 a 13. Os tempos do mal, a gravidade do mal, a especificidade do mal, não é? Como cada mal tem sua própria característica, a escória do mal, o limite do mal e a alternativa do mal. Então, os tempos do mal, ele diz assim, no verso 1: mas entenda isso, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, pois as pessoas serão amantes de si mesmas. 2 Timóteo 3:1. Na mente de Paulo,
os últimos dias trazem cada vez mais uma intensificação do mal. Em 1 Timóteo 4:1 ele diz: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, entregando-se a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O apóstolo Pedro diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores. Está falando sobre a igreja, né? 2 Pedro 3:3. Judas diz assim: nos últimos tempos haverá escarnecedores, seguindo as suas próprias paixões ímpias. Judas 18, né? 1:18, mas Judas só tem o capítulo 1. E todos os escritores do Novo Testamento concordam que os últimos dias, os últimos tempos, os últimos dias começaram com a vinda do Messias ao mundo. Então, tudo o que aconteceu depois que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e ascendeu, são os últimos dias. Então, os últimos dias não é agora, em 2021. Os últimos dias eram naquele primeiro século. Tudo que está entre a vinda de Cristo, morte, ressurreição, ascensão, até Ele retornar, são os últimos dias. Esse é o começo do fim. Lá, quando Paulo está dizendo, nós estamos nesse desdobrar do fim, e o fim está chegando. Todo esse tempo é o tempo do fim. Ou seja, é o último capítulo da história do mundo antes da consumação do reino de Cristo. Todo esse período são os últimos dias, porque não tem outro capítulo na história. O próximo é o fim, é a consumação de todas as coisas. Então 1 João 2,18 diz: filhinhos, já é a última hora. Hebreus 1,2 diz: nesses últimos dias, nos tempos do fim, nos últimos tempos, Deus nos falou finalmente por meio do seu Filho. Não haverá outra época que Ele vai falar de outra forma. Ele falou de uma vez por todas em Cristo. Por isso que a palavra de Deus é o fim. Por isso que nós temos um solo escritura. Em 1 Pedro 1,20 diz: Cristo se manifestou nos últimos tempos por amor a vós. Então, todos nós estamos vivendo nos últimos dias. Temos estado desde que Cristo veio. E os males que caracterizam os últimos dias irrompem repetidamente na história e vão se tornando cada vez mais piores. Estão realmente há um processo de degeneração. E ao chegarmos ao fim do fim, a gente poderia dizer, já que você está no último capítulo, quando você chegar no fim desse fim, o retorno de Cristo, nós podemos esperar que haverá, a cada vez que você chega perto do último capítulo, perto do final do último capítulo, a Bíblia diz, haverá uma intensificação de todas essas coisas. Isso acontecerá enquanto o remanescente de Deus, o povo de Deus, experimenta uma devoção ardente por Cristo, contrariamente ao que está acontecendo com o mundo, que vai se intensificando, e uma disposição para o martírio. É o que Jesus diz em Mateus 24, de 12 a 14. Ele diz assim: devido ao aumento da maldade, está falando sobre esse tempo, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso significa que nós devemos ter muito cuidado para não presumir, e isso é algo muito comum hoje, não é? A gente tem que ter muito cuidado para não presumir que a degeneração da nossa cultura no fim dos tempos se deve ao fracasso da igreja em ser santa. Esse é um dos grandes erros que a gente vê todo mundo repetindo quase. As pessoas dizem: se a igreja fosse mais fiel a Deus, o Brasil ia ser diferente. Se a igreja fosse mais santa, o mundo ia ser diferente, o mundo ia ser quase um paraíso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no tempo do fim, à medida que a igreja se torna mais como Cristo, o mundo se torna pior. Não há uma ligação na Bíblia entre uma igreja comprometida e santa no Brasil e um Brasil santo, uma cultura melhor. Não há. A Bíblia diz o contrário, que o amor de muitos se esfriará,
tudo vai se tornando pior, enquanto a igreja brilha como luz. E você tem que ter esse cuidado para nunca presumir que a degeneração da cultura no fim dos tempos se deve ao fracasso da igreja. Porque a igreja está fracassando, a cultura está se tornando tão degenerada. Porque a Bíblia diz que seria exatamente assim. Não porque a igreja fracassaria, mas porque essa é a característica. Não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja garantirá a transformação da cultura. Às vezes as pessoas pegam alguns textos para Israel, trazem e fazem uma confusão danada. Porque se o Rio de Janeiro está como está, então a culpa é das igrejas. É assim que as pessoas falam assim. É culpa da igreja, porque se a igreja fosse santa, então o Rio de Janeiro ia ser... Não. Quando Paulo diz aqui no mesmo texto, todos que viverem piedosamente serão perseguidos, exatamente porque há essas duas coisas acontecendo. Quanto mais parecido com Cristo você for, menos o mundo te entende. Não há nenhuma garantia de que a santidade da igreja garanta a transformação da cultura. Eu vou repetir. Isso é muito dito para pessoas que têm um engajamento ideológico, como se a igreja fosse a reformadora do mundo, ou responsável pela pureza dos que estão mortos em delitos e pecados. Mas a igreja não é. Isso é para um evangelho centrado na cultura, que vê o sucesso da igreja em um mundo amar a igreja e a igreja transformar o mundo num lugar maravilhoso. Mas na Bíblia não é isso. Não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja vai garantir a transformação do mundo. É o contrário. Nos últimos dias, que é todo esse período, então, a característica é o mal aumentar. Enquanto a igreja, enquanto um homem como Paulo vai se tornando cada vez mais comprometido com Deus, o Império Romano dele mais. Você vai ver ele dizendo: como eu fui perseguido em Listra, como eu fui perseguido em Icônio. Não era um fracasso de Paulo, Listra, odiá-lo, não amar o evangelho. Não era um fracasso dos discípulos terem todos sido assassinados. Não é um fracasso. Não é porque eles não foram o que deviam ser, então a cultura deles não mudou. Não é verdade. Era exatamente quanto mais parecido com Cristo eles eram, mais estranhos eles eram para aqueles que não eram transformados. Então isso é importante. Não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja vai garantir a transformação da cultura. E não é verdade que o mundo é como é, porque a igreja não é como é. A igreja sempre estará num processo de santificação, de transformação. Cada época precisa de reforma, mas não é verdade de que o mundo é cada vez mais mal, porque a igreja não é o que ela devia ser. Não é verdade que a impiedade reinava no Império Romano, porque a igreja de Paulo, Pedro e João não era o que devia ser. E também devemos ter cuidado para não assumir que no nosso dia é o último dos últimos tempos, ou seja, que todos nós estamos nos últimos dias, no último capítulo, mas nós nunca devemos presumir que as nossas são as últimas páginas. Pode ser que entre agora e o fim do fim, o fim desse capítulo final, Deus planeje outros grandes reavivamentos, como a reforma, outros grandes despertares no mundo, e é isso que nos leva a orar, a evangelizar para esse fim. Não é o nosso chamado concordar com as trevas, mas pregar o evangelho da luz, da glória de Deus. A segunda coisa, a severidade do mal. Mas entenda isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis, trabalhosos. Muitas versões usam isso, e ela não é uma boa versão, não é uma boa tradução, não é? Porque é suave demais. A palavra usada, que ele usa aqui para tempos, que às vezes botam tempos trabalhosos, tempos difíceis no tempo final. A palavra, ela aparece de novo em Mateus 8:28, a palavra no original, no grego, né? Em referência ao endemoniado de Gadara, né? Aos endemoniados de Gadara. Diz assim: 2 endemoniados encontraram Jesus saindo dos túmulos, tão ferozes que ninguém podia passar no caminho. Essa palavra tão feroz, que foi traduzida aqui, muito feroz, não é? Tão ferozes. Então é essa palavra
que Paulo está usando em 2 Timóteo 3,11. Mas entenda isso, que nos últimos dias virão tempos ferozes, tão ferozes, então é aquela mesma palavra. Em outras palavras, o mal não será simplesmente feio de se observar e doloroso para a mente piedosa. Às vezes ele será violento e feroz, como aqueles endemoniados de Gadara que ninguém queria ficar na frente deles. Vai ser verbalmente feroz, vai ser fisicamente feroz, e nós veremos isso na lista a seguir. E Paulo experimentou essa ferocidade dos últimos tempos em sua vida. Isso significa que a alegria invencível que nós conhecemos como crentes, por causa da obra de Cristo e nossa nova e segura relação com Deus, nosso Pai, não depende da ausência da feiura moral e da ausência do perigo e da ferocidade que essa feiura moral pode se manifestar contra os filhos de Deus. Não precisamos e não devemos permitir que a imoralidade, os horrores dos últimos dias diminuam a nossa alegria em Cristo. Você vê, Paulo está dizendo, a alegria que você sente, o deleite em Cristo é no meio da ferocidade da oposição do mundo. Portanto, é óbvio que a sua alegria não pode vir de nada do mundo. Essa verdadeira alegria, não é? Isso é importante, porque eu vejo muitas pessoas dizendo na internet, então, falam comigo o tempo todo: estou muito desanimado, a cultura está muito sem Deus, desanimado, porque acho que a igreja não está fazendo a diferença. Essas pessoas não leem a Bíblia. Como é que ela está desanimada com isso? Era isso que animava ela? O que ia trazer para ela alegria era a cultura melhor, mais moral, mais... Essas pessoas que receberam a carta de Pedro são crentes na fornalha, estão sendo mortos, estão perdendo todos os seus bens, e no entanto ele diz que eles têm uma alegria indizível e cheia de glória. Eles não estão desanimados. Você acha que Paulo está desanimado? São suas últimas palavras nessa carta. Ele parece desanimado para você? Ele parece desanimado para Timóteo? Timóteo, cansei. Todos esses anos, gastei minha juventude até essa idade, só apanhando. Império Romano é horrível, moralidade, Nero é horrível, estou desanimado. Você já viu isso na Bíblia? Mas essa falta de ser saturado com a palavra de Deus é que produz cristãos assim. De onde viu o ânimo dele? Por que ele está desanimado? Ele esperava que realmente viesse do mundo coisas que o animassem. Então essa é uma daquelas estranhas e profundas complexidades da santidade cristã. Querido, como é fácil cair em uma triste festa de pena, de autopiedade, de que nosso pequeno paraíso na terra está se tornando um inferno. Nosso pequeno paraíso no Rio de Janeiro está se tornando um inferno. Isso não é piedade, não é? Essa autopiedade, eu não estou vivendo numa geração maravilhosa. Essa geração nunca existiu. As pessoas pensam que no século XVI era um século de puritanos. Eles eram chamados de puritanos exatamente porque aquela geração os rejeitou e chamou eles de puritano. E não foi o mundo, foi a igreja. O século XVI que era bom. Não era bom, eles eram mortos. Eles foram queimados. A maior parte da igreja os expulsou, os proibiu de pregar. Não existe essa época dourada. Se você vê um coração doce como o do Samuel Rutherford, como o de John Bradford, como essas pessoas não eram assim por causa da geração delas, que era uma geração maravilhosa, moral, comprometida. A geração delas era a mesma geração do tempo do fim, como a geração de Paulo. E você está preparando para si mesmo uma grande decepção se você espera alguma coisa da nossa cultura, da nossa época, em vez de esperar somente em Cristo. Em ti, o salmista diz, estão todas as nossas fontes. Você vê, todas as minhas fontes que me abastecem estão em ti. Não estou no mundo, não estou na cultura, não estou em nada. E você só está preparando para si uma grande decepção, uma festa de autopiedade. O mundo é tão terrível. A Bíblia diz,
nos regozijamos na esperança da glória de Deus. É aí que está o nosso regozijo. É por isso que nós não somos pessoas desanimadas, Romanos 5:2. E é por isso que nós nos regozijamos nas tribulações. Romanos 8, 24, 25 diz assim: nesta esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera pelo que vê? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Você vê essa alegre paciência? É porque nós não vemos. O que nós vemos é a nossa cultura. O estranho está em sincronia com ela. Em 1 Pedro 1,8 diz: embora vocês não tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejais agora, creram nele e exultais com alegria indizível e cheia de glória. Em terceiro lugar, especificidades do mal, né? Em 2 Timóteo 3, de 2 a 5, Paulo lista, eu falei, 19 exemplos do tipo de pessoas ímpias, caídas, mortas deles e pecados, que povoarão os últimos tempos, no mundo e na igreja. E os tempos atuais, isso vai se degenerando, quanto mais perto do fim você chega. E eu vou fazer o que eu encorajo você a fazer, né? Eu vou ler a lista e adicionar minha breve descrição do que cada uma coisa significa. Eu não posso falar sobre cada uma da lista, 19 coisas, mas enquanto a gente vai ficar até a noite aqui. O objetivo de uma lista como esta que Paulo coloca aqui para você meditar não é rastejar no mal, não é vangloriar-se dos outros, se comparando com outros quando vê a lista, não é se sentir mais justo por comparação, não é não. O objetivo é compreender as inverdades e a variedade do mal e identificá-las no mundo, na igreja e no teu coração. Identificá-las primeiro em nós mesmas, nunca chamar de outro nome, nunca chamar o bem de mal, o mal de bem ou o mal de neutro, nunca dizer que é uma doença, que é uma fraqueza física. Em nós mesmos e nos outros, com vistas a superá-las e evitá-las, porque também não adianta você falar sobre o mal em você se você acredita no evangelho que nunca faz você superar isso. Tem gente que 20 anos atrás chega e conta: tem um problema, meu problema na vida é esse. 20 anos depois ele está no mesmo lugar, ele está com o mesmo problema. É inútil ele ter identificado um problema que simplesmente, ou ele acha que o evangelho não pode lidar com aquilo, ou ele nunca levou a sério como o evangelho lida com aquilo. Então, 2 Timóteo 3, 2 e 5 diz: pois as pessoas nos últimos tempos serão amantes de si mesmas, ou seja, serão narcisistas, serão cheias de autopiedade, né? A gente chafurda na autopiedade. Quase todas as ideologias, as pessoas chafurdam porque são homens pobres, porque são mulheres, outros porque são negros, outros porque são gordos, outros porque são muito magros. Nós chafurdamos na autopiedade, nós somos narcisistas, nós achamos que a igreja não nos ama, nós não estamos muito preocupados se a igreja ama a Cristo, ela não ama nós, nós nos preocupamos porque as pessoas não dão atenção para nós estamos saturados de amor a nós mesmos, nós acabamos julgando tudo por amor a nós mesmos. Nós perdemos bênçãos maravilhosas, às vezes perdemos um lugar onde nós podemos celebrar a verdade da palavra de Deus, porque alguém um dia não falou comigo, porque alguém não pintou aquilo ali de rosa como eu achava. Chafurdamos em autopiedade, narcisista, é isso. E eu já disse, a teologia que norteia isso, eu não vou poder comentar cada coisa que Paulo coloca, mas, como eu disse, a lista foi colocada para nós identificarmos isso em nós e no mundo, saber como evitar e como matar isso em nós, e como evitar isso, e não simplesmente, é por isso que essa lista feia deve ser meditada por nós. E é por isso que é estranho quando Paulo diz: tudo que é amável, santo, de boa, seja o que ocupa a vossa mente. E no entanto nos dá uma lista dessa, porque para você ter aquilo lá, você precisa ver a complexidade do mal.
E a teologia que norteia grande parte da pregação hoje no mundo evangélico, eu já disse isso aqui, parece... Eu lembro que eu chamei de teologia da Whitney Houston, não é? Tem um dos maiores sucessos dela, não é? Que eu acho que norteia grande parte da teologia. Deus diz assim: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que está dizendo é que, fundamentalmente, o oposto do que os pregadores pregam hoje é a verdade. É óbvio, o oposto do que o humanismo secular prega, não é? O fato é que nós devíamos não ser um espelho da cultura, eu disse, mas um mapa no mundo perdido, um único mapa onde as pessoas podiam encontrar a trilha. Nós temos refletido a cultura e não a palavra de Deus. Então nós vivemos numa cultura que diz que nós devemos nos sentir bem conosco mesmo, sabe? Não importa como nós somos, nós temos que nos sentir bem conosco mesmo. Você vai fazer terapia, a pessoa vai dizer assim: não vamos fazer julgamentos morais, porque vai fazer você se sentir mal. Nós vemos uma cultura que diz que nós devemos pensar que nós somos importantes, que nós somos valiosos, que nós somos heróis, que somos dignos de honra. Estamos nos afogando em auto-homenagem. Todo mundo diz para nós: se auto-homenageie, se veja como maravilhoso, se veja como grande. Diga no espelho: eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu posso fazer o que eu quiser. Diga isso no espelho que você vai se sentir bem. Os pais são incentivados a impulsionar o ego dos seus filhos com todos os meios possíveis e imagináveis para construir a autoestima deles, impulsionar o ego. Essa é uma geração de amantes de si mesmos. E Whitney Houston tem uma música, né? Greatest Love Overall, que eu acho que é a teologia, porque ela descobriu o maior amor de todos. E parte da música diz assim: eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim. Está vendo? O maior amor de todos é fácil de alcançar. Aprenda a amar a si mesmo. Esse amar a si mesmo é o maior amor de todos. Whitney Houston tem feliz, não é? Drogas, misturou tudo, riquíssima, famosíssima, morreu cedo, como tantas pessoas assim. Tudo que ela pôde aprender era que ela devia se amar, mas não funciona, não é? Não funciona para ninguém. Esse tema é popular na cultura e infelizmente popular na igreja. Muitas pessoas que são contra ele estão fazendo exatamente isso em casa. São contra, realmente isso é errado, mas estão inflando o ego dos seus filhos, achando que estão fazendo bem a eles. Estão cultivando a autoestima, falando aquelas frases fúteis da nossa cultura. Então, resume bem, mas Paulo diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, narcisistas, centrados em si mesmos, focados em si, se achando isso, se achando aquilo. E é óbvio que o narcisismo gera o que? Autopiedade, porque se ninguém me acha tão importante quando eu acho que não sou valorizado. Eu me acho a pessoa mais maravilhosa do mundo. Como é que essa pessoa não me acha, gente? A pessoa mais maravilhosa do mundo. Tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada com o mundo. Se o mundo não faz tudo por mim, tem alguma coisa errada com o mundo, porque eu sou uma pessoa incrível. E essa ênfase toda é oposta à da Bíblia. Com isso, um sermão e um sucesso de Whitney Houston não tem mais diferença. Fica tudo igual. E Paulo começa a dizer que é dessa primeira coisa, os homens serão amantes de si mesmos, é que vem todos os outros males, não é? A partir disso, porque os pecadores são naturalmente consumidos com orgulho. O pecador é consumido com um senso de importância. É por isso que as pessoas, mesmo na igreja, têm dificuldade com as doutrinas da graça. Ele tem um senso de importância, que se ele vai ser salvo, alguma coisa tem que ter partido dele, ele tem que ter sido importante na sua salvação. Na verdade, definitivo. Ele que decidiu no final, né, a sua eternidade. Então o homem é consumido por si mesmo. Nós fizemos disso não um vício, nós fizemos disso hoje uma virtude que nós ensinamos aos nossos filhos, nós repetimos para nós mesmos, nós pregamos do púlpito. Isso é chamar o mal de bem.
Nós falamos que isso é a coisa mais importante. Você vê que a Whitney Houston diz que esse é o maior de todos os amores, amar a si mesmo. Fomos chamados para pregar o evangelho a uma geração que não é só orgulhosa, mas que transformou o orgulho em virtude, pecado em virtude. Você vê, quando as pessoas dizem o dia do orgulho não sei o que, o dia do orgulho não sei o que lá, você é chamado para se orgulhar de qualquer coisa pecaminosa, celebrar, que procura a satisfação de todos os seus caprichos. As pessoas, elas têm autopiedade porque elas queriam, na igreja, no mundo, na temperatura do dia, na umidade do dia, elas queriam que todos os seus caprichos fossem satisfeitos. Ela queria que a temperatura tivesse a 20 graus, ela queria que naquele dia tivesse com as nuvens, ela não pode admitir que amanhã é um dia importante para ela, chova. E o evangelho nos transforma, não olhando para nós mesmos, mas em nós pararmos de olhar para nós mesmos. Como é que nós somos transformados? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na mesma imagem, nós paramos de olhar para nós mesmos. É o oposto que o narcisismo faz, é assim que nós estamos transformados, nossos olhos ficam fixos em Cristo. 2 Coríntios 3,18, e nós nos tornamos o oposto disso, não é? E então vem a segunda coisa da lista. Eu fiz uma pequena, falei um pouquinho da primeira da lista, mas não vou falar do restante. Ele diz: serão amantes de si mesmos, depois serão amantes do dinheiro, ou seja, materialistas. Tudo na vida vai girar em torno disso. O dinheiro, eu posso acordar de manhã, passar horas, trabalhar, ganhar dinheiro, planos, as coisas de Deus. Primeiro, eu tenho maior dificuldade, cansaço, desânimo. Segundo, aquilo que eu ganho, em vez de eu receber como de Deus, eu tenho maior dificuldade de, com isso, ajudar a proclamação da verdade, e sempre acho que serei feliz se eu tiver um pouco mais. Os homens serão amantes do dinheiro. Em terceiro lugar, serão orgulhosos, ou seja, eles vão amar chamar a atenção para as suas realizações. E se as suas realizações não são vistas e celebradas, então ele está no buraco, ele está deprimido. Então, serão arrogantes, ou seja, o que é isso? É uma visão inflada de si mesmo. Arrogante. A palavra está dizendo o seguinte: é uma visão totalmente inflada de si mesmo. Algumas pessoas diriam que essa pessoa tem muita autoestima. Arrogantes, depois abusivo, querendo ser verbalmente ofensivo, não aguenta. Não só a maldade dentro, é uma maldade que tem que se expressar. Desobediente aos pais, ou seja, tendo um espírito rebelde, não é? Que se expressa. A gente vê isso como uma coisa bonitinha, mas adolescente é assim mesmo, né? É rebelde, é assim. Bonitinho, meu filho é rebelde, é adolescente. Você está chamando mal de bem, não é uma coisa da adolescência, é algo diabólico no homem. Vem lá das profundezas, da escuridão do coração do seu filho. Não é uma fase. Não é algo de uma pequena fase da vida. Os homens têm um espírito rebelde, ingratos. O que é uma ingratidão? Assume que tem direito às coisas. Qual é a ingratidão? Eu recebo coisas, mas eu não tenho gratidão porque eu acho que eu mereço. A Bíblia diz que a culpa de todos os homens que botam debaixo da ira de Deus é que, tendo conhecido Deus, não lhe foram gratos, porque a pessoa acha que ela merece saúde, ela acha que merece o ar que respira, ela acha que merece a água que bebe, ela acha que merece o sol que aquece, ela acha que merece o seu casamento, ela acha que merece filhos, ela acha que merece, então ela não é grata. Ingratos. A próxima é profano. O que é isso? É indiferente às atitudes e atos que refletem o valor de Cristo. Você é profano quando você é indiferente à tua vida, você não está sempre preocupado em agir, pensar e fazer
coisas que reflitam o valor de Cristo, com o seu dinheiro, com o seu casamento, com o seu tempo, como eu falamos no início, remindo o tempo. Você é profano, você é indiferente às atitudes que refletem o valor de Cristo. E depois Paulo bota sem coração, ou seja, capaz de simpatizar ou ter empatia verdadeira. Você vê que a empatia verdadeira, ela é muito rica na Bíblia. Como a gente viu, Jesus olhou com ira o pecado, a atitude pecaminosa daquelas pessoas e se compadeceu pela dureza dos seus corações. Ele teve ele simpatizou com eles, apesar da ira para com o que eles estavam praticando. A outra coisa que ele coloca é irreconciliáveis, pessoas que não perdoam. São irreconciliáveis, não há nada que as reconcilia. Finge, tá bom, perdão, mas aquilo continua lá, não vai embora, é irreconciliável. A outra coisa que Paulo coloca na lista, calunioso. O que é isso? É distorcer diabolicamente o que os outros dizem e fazem. É aumentar, é contar as coisas da maneira pior possível, é ver as coisas e interpretá-la com a pior luz possível. Depois, sem controle, ou seja, escravo dos seus apetites. As pessoas falam sobre a escravidão a apetites sexuais de uma maneira como se fosse simplesmente uma questão de natureza. Mas está aqui, sem domínio próprio, sem autocontrole, ou seja, escravos dos seus apetites. Depois, brutal, ou seja, morto para toda ternura, não amante do bem, ou seja, incapaz de ver e saborear a beleza moral, e começar a ver o mal como o mal não é. É mais comum você ver o cristão dizer assim: eu não faço isso, mas acho normal. Então, essa pessoa é incapaz de saborear a beleza moral. E é por isso que pessoas como os puritanos são chamados de puritanos. Depois ele diz traiçoeiro, ou seja, quebra promessas por vantagem própria, ou seja, só mantém uma promessa se for vantajoso. Tanto a promessa que você faz no casamento, como você faz para as pessoas. Quando você se torna membro da igreja, você faz um pacto como membro. Tudo isso é jogado fora, você é traiçoeiro, porque quebrar as promessas, você só ia cumprir a promessa se você ainda estivesse achando que tinha alguma vantagem. Se não houver vantagens, você quebra a promessa. Imprudente, ou seja, um desejo e admiração por correr riscos pela falta de piedade. Até onde eu posso ir? Não é? O que eu posso fazer? Até onde ainda não é errado? Cheio de presunção, é o que Paulo... O que é isso? Cheio de presunção. É cego para a feiura dessa preocupação consigo mesmo e para a beleza de admirar os outros. Você é cheio de presunção, não é? Amantes do prazer em vez de amantes de Deus é a próxima coisa. Ou seja, encontra mais satisfação na excitação física do que na admiração divina. A admiração divina, contemplar a glória de Deus na face de Cristo, não tem muito apelo. Depois ele acrescenta, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, usando a religião para ganho pessoal, mas não valoriza Cristo acima de tudo, e esvazia o Evangelho, esvazia o poder do Evangelho, dizendo que os problemas que ele tem estão além do Evangelho, nega o poder do Evangelho. Querem dizer que estão em Cristo, mas a paz de Cristo nunca chega lá. O amor de Cristo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. A pessoa quer essa respeitabilidade, o ganho pessoal de dizer que eu estou em Cristo, mas nega o poder disso. Você pode dizer que Paulo sabe que ele está nos últimos dias, porque ele começa nos versículos 1 e 2 dizendo que esses são os tipos de pessoas que virão nos últimos dias.
E termina a lista no versículo 5 dizendo a Timóteo: evite essas pessoas. Eles estão lá. Eles não estão apenas chegando. Paulo está dizendo lá no fim, daqui a muito tempo vai acontecer isso. Não, não. Evite elas, Timóteo. Elas estão aqui. Nós estamos nos tempos do fim. Elas estão presentes, assim como estão hoje. Quando ele diz evite, ele não quer dizer não, nunca fale com eles. Em 2 Timóteo 4,5, ele diz a Timóteo: faça o trabalho de um evangelista. Fale com os incrédulos. Fale a verdade. Em vez disso, ele quer dizer: não saia com eles mês após mês, como se não tivessem essa realidade na vida deles. Não tenha comunhão com essas coisas. Mas o simples fato de Paulo apresentar uma lista tão longa de males mostra que ele havia visto muito mal em sua época. Toda aquela sociedade pagã inundada disso, e ele havia pensado muito sobre como o pecado devasta a vida humana. Em vez de ele diminuir o pecado, fazer dele algo maior, ele está vendo como o pecado devastou a vida humana em todos os sentidos. Como eu disse, a lista de Romanos é maior, mas a lista de males é maior. Você vai ver muito também. Ele diz: pense profundamente sobre o que você vê dessas coisas em você. Lamente, ore e vigie. Lamente, ore e pregue para os outros. Aprecie o evangelho que salva você dessas realidades. E fale aos que estão perecendo. E busque a santidade na contemplação de Cristo, que é a única coisa que agrada a Deus. Em quarto lugar, o rastejamento no mal. Ele diz assim em 2 Timóteo 3, de 6 a 7: evite essas pessoas, pois entre eles estão aqueles que se insinuam nas casas e capturam mulheres fracas, carregadas de pecados e desviadas por várias paixões, sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Esses dias eu estava vendo uma conferência de mulheres, não é? E gostei. Normalmente, às vezes eu não gosto. Na maioria das vezes não gosto dessas conferências para jovens, para mulheres, para homens, para quê? Para algum nicho aí. Mas gostei, porque eu estava lá, eu estava assistindo, e ela era focada em Deus e não em questão de mulheres. Sabe? Feminilidade. Fala sobre as coisas das mulheres. Aí os homens se reúnem sobre coisas de homens. Eu vi aquela conferência e gostei, porque ela era focada em Deus, em conhecê-lo, e ter esse conhecimento saturado da Bíblia, que são que as mulheres precisam, não é? E uma das razões pelo que eu gostei é precisamente por causa desse versículo 6 e 7. Não é a vontade de Deus que as mulheres, aqui é o caso mencionado específico, que as mulheres sejam fracas em seu discernimento. Fraca, ele está dizendo nesse sentido, sem conhecimento verdadeiro, que pode ser aplicado a todas as áreas da vida, não só áreas que são só das mulheres. Não é verdade que não é da vontade de Deus que as mulheres sejam fracas em seu discernimento, sobrecarregadas com pecado e desviadas pelas paixões, que é o que ele diz. Não é a vontade de Deus que as mulheres sejam vulneráveis a erros teológicos, rastejantes, né? Erros teológicos rastejantes que possuem uma forma de piedade, mas negam o poder do Evangelho. Não é da vontade de Deus que as mulheres aprendam sempre e nunca cheguem ao conhecimento da verdade. É sobre isso que elas precisam aprender. Essa vulnerabilidade pode ter ocorrido no ambiente de Timóteo de uma maneira específica, com as mulheres lá da igreja, etc. Mas o objetivo desse texto não é dizer, olha, é assim mesmo. A questão é que o mal é insidioso, ele rasteja na direção aos fracos, não no sentido bom disso, aos fracos que continuam aprendendo e não conhecem a verdade. Então, o mal é insidioso, todo aquele mal daquela lista é insidioso, ele rasteja em direção aos fracos, mulheres fracas, homens fracos, jovens fracos, adolescentes fracos, crianças fracas. E a tarefa da igreja é tornar mulheres, homens e crianças poderosos na palavra de Deus, não nas coisas das mulheres, e os homens poderosos nos interesses dos homens, e os jovens poderosos nos interesses dos jovens, poderosos na palavra de Deus, para que eles não sejam pessoas que conhecem, aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade.
A verdade nunca toma forma em sua vida oposta àquela lista. Essa é a tarefa da igreja: tornar as mulheres, os homens, as crianças poderosos, não naquilo que interessa às mulheres, na palavra de Deus, para saberem aplicar a todas as coisas em sua vida, não focadas no problema do seu nicho, focadas em Deus. As mulheres precisam ser focadas em Deus, aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Os homens precisam ser focados em Deus, aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Os jovens precisam ser focados em Deus, aprender e chegar ao conhecimento da verdade, para não serem levados por homens, como ele diz, que deturpam a verdade, para que as suas concupiscências sejam satisfeitas. Não importa se você é homem ou mulher, jovem ou velho, saturados com a palavra de Deus, para que mulheres e homens possam resistir às ciladas do diabo, havendo feito tudo, ficarem firmes, para que mulheres e homens não sejam amadores, que estão sempre experimentando novas tendências, e nunca, óbvio, chegam ao conhecimento da verdade. Se o que você aprende hoje, amanhã mudou, amanhã vem outra ideia, amanhã vem uma nova coisa, você nunca chega, né? Você está aprendendo um monte de coisas, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Às vezes esses encontros, mulheres, homens, são muito parecidos que se o mundo os fizesse. Você está falando sobre a mesma coisa. O homem é um fracasso lá e o homem é um fracasso aqui. As mulheres é um fracasso lá, um fracasso aqui. O jovem é um fracasso lá, um fracasso aqui. Portanto, que seja dito alto e bem claro que a visão bíblica para homens, mulheres, jovens, brancos, negros, pobres, ricos, é que todos sejam profunda e solidamente fundamentados na Bíblia, na doutrina bíblica de Deus para nós, que aprendamos e cheguemos ao conhecimento da verdade, que saberemos aplicar na nossa juventude, como Timóteo, na nossa vida como mulher, como homem, como empregado ou como patrão, como rico ou como pobre, como negro ou como branco. Vocês conhecerão a verdade, mulheres, homens, e a verdade os libertará. Não no nicho dos problemas das mulheres, não no nicho do problema dos homens, libertará vocês da escravidão de ser amante de si mesmo e de toda aquela lista, livres da fraqueza da ignorância. Como? Através da Bíblia. Livres do fardo do pecado, através do Evangelho, não confundindo ele com a lei, e livres do poder da paixão, da concupiscência, o quê? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Em quinto lugar, o limite do mal. 2 Timóteo 3, 8 e 9 diz: assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também este se opõe à verdade. Homens corrompidos de entendimento e desqualificados quanto à fé, mas eles não irão muito longe, pois sua loucura será evidente para todos, como foi a daqueles dois homens. Isso significa aqueles que são cristãos verdadeiramente nunca serão enganados por esses inimigos, não importa o que eles façam, não é? Porque ele está mencionando o que a história de Israel conta, né? A tradição, aqueles magos que repetiram os milagres de Moisés até certo ponto, transformaram o faraó chamou os caras e eles começaram Moisés fazia e os caras faziam também. Quem não é cativo da verdade, se vê qualquer coisa que ele, então é verdade, hein? Então tem alguma coisa de Deus aí nesse Janes e Jambres aí, porque eles também fizeram o troço ali. Paulo está dizendo que pessoas cativas da verdade nunca serão enganadas, nem se um anjo descesse do céu, nem se alguém fizesse o rio virar sangue, não importa o que alguém fizesse. Janes e Jambres são os nomes tradicionais daqueles magos que se opuseram a Moisés com sua habilidade de fazer contra-milagres inicialmente, até que não puderam mais. Mas você se lembra que 3 milagres em 10, o poder deles cedeu, não é? Ou seja, eles foram expostos no fim. O que traz o seguinte: não importa o que um homem faça, você é cativo da verdade, e no fim a verdade vai expor o erro, então você fica com a verdade.
Isso é o que Paulo tem em mente aqui. Esses oponentes rastejantes que estavam levando aquelas pessoas, desviando aquelas pessoas, podiam ser vistos imediatamente pelo que são, não por sinais, alguma coisa que a gente está falando como Janes e Jambres, mas pela verdade que faltava. Então lembre-se de que eles têm a aparência de piedade, mas eles serão vistos. Deus conhece aqueles que são dele, e ele protegerá suas ovelhas. E 6, alternativa ao mal. Então do verso 10 ao 13 diz: tu porém seguiste meu ensinamento, minha conduta, meu objetivo na vida, minha fé, minha paciência, meu amor, minha firmeza, minhas perseguições e sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Que perseguições eu suportei, que sofrimentos. Contudo, de todos eles o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos, enquanto os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A alternativa ao mal é o sofrimento piedoso muitas vezes, mas também é a libertação final. Você viu minhas perseguições e meus sofrimentos, Timóteo, versículo 11. Eu estou lhe dizendo, Timóteo, que com esse tipo de mal no mundo, aquela lista sobre o qual nós estamos falando, qualquer um, não apenas eu, que se posicione pela piedade, pela verdade, e que procure viver uma vida de pureza e santidade positivas e amor que resgata o que perece, essa pessoa será perseguida e não aplaudida, e não entendida. Versículo 12: na verdade, todos os que desejam viver, todo mundo, todos, não fica ninguém fora, piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Portanto, não estranhe, saiba que está chegando, Timóteo. Não seja como essas pessoas que estão desanimadas. A sociedade, o mundo, nada está mudando no mundo, o mundo está cada vez mais mal, eu estou ficando cansado e desanimado. Não, Timóteo, está chegando. Não só eu que sofri perseguição. E lembre-se da minha paciência, Timóteo. Lembre-se do meu amor. Lembre-se da minha firmeza. E me imite. Não abrace vitimização, autopiedade. Sabe, hoje a gente vê pastores dizendo: pastor sofre muito. Sofrimento, muita tristeza. Tem amigo, não tem nada. Meu Deus, que desespero, né? O cara sozinho mexendo no iPhone dele lá, num troço, sem amigo. O que as pessoas pensam? Que Paulo, que ficava anos numa cadeia suja, escreve Filipenses, os pastores no ar-condicionado, eles estão deprimidos porque a vida está difícil, porque ninguém valoriza eles. Que evangelho é esse que eles estão pregando aos domingos? O poder para fazer isso virá, Paulo diz, essa firmeza, essa paciência, esse amor, virá da confiança da sua libertação do mal comprada com o sangue de Cristo, especialmente a libertação final. O final do verso 11 diz: quais perseguições suportei, quão grandes foram, mas de todas elas o Senhor me livrou. É estranho você pensar nisso, porque ele apanhava, ele foi apedrejado. Imagina uma pedra incha, né? Fica estranha, uma pedra na cabeça. Ele foi tão apedrejado que as pessoas acharam que ele estava morto. Ele apanhou e no final ele foi assassinado. Mas ele disse que Deus livrou ele de todas as aflições. Com grandes perseguições eu suportei, mas Deus me livrou de todas elas. Paulo não quer dizer que o Senhor nos guarda da perseguição e do sofrimento, né? Porque ele era perseguido e sofria. Ele foi apedrejado, como eu falei em Atos 14:19, ficou como morto, mas ele diz: ele me resgatou, sabe? Ele não está dizendo, ele salvou a minha vida, que eu não me machuquei, não doeu muito, ou eu não vou morrer. Não é? O que ele está dizendo é o seguinte: Jesus estava ao meu lado. Eu não fiquei preso aqueles anos todos sozinhos, numa cela suja, deprimido. Ele nunca me abandonou, e ele preservou a minha fé, como ele preservou a de Pedro. Então, para que eu ainda esteja caminhando com ele, e ainda no caminho para o seu reino celestial, e por sua graça eu chegarei. Ou seja, ele começou e ele vai terminar o que ele começou. Mas o Senhor esteve ao meu lado
e me fortaleceu, para que por meu intermédio a mensagem do Evangelho fosse proclamada plenamente a todos os gentios, e eles a ouvissem. Então eu fui resgatado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má ação e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Essas são as palavras finais de Paulo no mundo. Ele me livrou, eu estou seguro, mas ele está indo para ser decapitado. O resgate final que Paulo tem em mente é entrar no reino celestial. É o fim da batalha, é sair do campo de batalha, é sair das trincheiras. Quando ele finalmente for morto, ele não está sendo derrotado pelo Império Romano, pela cultura que não o amou. Ele está sendo resgatado finalmente. Pode custar-lhe muito não estar alinhado com aquela lista de 19 coisas no nosso mundo, mas eu prometo, Timóteo diz a Timóteo, pela autoridade da palavra de Deus, que se você permanecer pela fé em seu Salvador crucificado, ressurreto, contemplá-lo, sem vê-lo com olhos físicos, com uma alegria indizível e cheia de glória, valerá a pena cada minuto, cada aflição, cada dor. Então deixe 2 Timóteo 4,18 ser a bandeira que tremula sobre todas as suas aflições. O Senhor me livrará de toda a má ação e me levará são e salvo ao seu reino celestial, e a Ele será a glória para todo sempre, porque foi Ele que levou um pecador miserável até em casa. E você dirá então com alegria, finalmente, adeus mal para sempre. Em mim, no meu mundo, nunca mais eu verei o mal, nunca mais terei um pensamento mau, nunca mais terei um sentimento que não esteja exatamente em pleno acordo com o coração de Deus. E esse será o nosso céu. Vamos ficar de pé, vamos orar.